Pai, a qual o Senhor gerou sobre o coração dela, e que venha ser para a honra e glória do teu nome. Usa ela, Pai, para louvor e glória do teu nome, e as palmas são para Jesus. Salve o nosso Pai, Senhor. Amém. Confesso que esse irmão está um pouquinho nervosa, mas que o Senhor me use nessa noite da mesma forma que Ele falou comigo através dessa palavra. Eu entendi o que o Senhor falou comigo, da mesma maneira o Senhor que eu venho transmitir para vocês entenderem o que o Senhor requer de nós nessa noite. Eu nunca trouxe a palavra em cima de algum tema, e quando o evangelista Lucas, junto com o pastor Carlos, falou meu nome, eu tentei fugir. Eu falei que não, né? Eu falei que eu não ia falar mais não, mas eu nunca preguei sobre um tema e fiquei com muito medo, orando essa semana inteira para o Senhor me dar uma palavra. Quando foi ontem, o Senhor ainda não tinha dado uma palavra, comecei a ficar nervosa, e aí eu falei para o pastor Carlos que eu não ia, que ele ia ficar no meu lugar, que eu não ia conseguir. Aí hoje no meu serviço, quando foi à tarde, eu acho que o nervosismo eu comecei a passar mal, minha pressão ficou muito baixa, né, Pai? Aí eu, meu Deus, me ajuda. Mas estou aqui, para a graça de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Isaías, capítulo 43. Nós vai pegar lá em Isaías, hein? Imagina se não tivesse nervosa. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pense das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém o caminho no deserto e os rios em lugares áridos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meditar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema do culto é A Graça Não Veio Passado. E eu fui lendo, né, o versículo 43. E ele me deu esse versículo como exemplo de graça, porque a graça de Deus dá uma nova identidade. A graça de Deus perdoa, e a graça de Deus é um favor imerecido. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu comecei a estudar no versículo 1, vou estar lendo 43, versículo 1 de Isaías, que fala assim: Mas agora assim diz o Senhor, que criou Jacó, que forma, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi. Eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As chamas não te atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Senhor Salvador. Dei ao Egito um resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu amo, e darei aos homens por vocês, e o povo em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. No versículo 4, ele mostra o quanto a gente é importante para ele. O Senhor está falando desde o começo do culto, que muitas das vezes a gente não entende, como o evangelista Lucas falou aqui, que muitas pessoas cresceram no meio do evangelho, mas não sabem o porquê Jesus morreu na cruz por nós. E eu vejo isso uma forma de graça, uma forma de amor por cada um de nós. E no versículo 4, Deus mostra o quanto a gente somos importantes para eles. Visto que vocês é preciosos aos meus olhos, digno de honra, porque eu amo, darei aos homens por vocês, e o povo sem troca de sua vida. E no 5, não tenha
essa pessoa, a gente não daria. Muitas das vezes a gente se apega tanto àquela pessoa, se apega ao nosso filho, que a gente não tem coragem. A gente olha com olhar de julgamento. Se hoje a gente entrar numa roda de conversa e falar o que você acha da pena de morte para pedófilo, a gente quer que tenha pena de morte, a gente olha com esse olhar, mas a gente, vivendo a vida cristã, a gente tem que olhar como Cristo olhou para a gente. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Por que o pedófilo pode ter pena de morte e muitas das vezes você que só simplesmente mentiu? Não, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Como que a gente fala que ama a Deus, que a gente quer demonstrar através da nossa vida a graça que Ele nos deu, se a gente olha para o nosso irmão lá fora e a gente quer justiça, a gente quer desejo mal? A gente tem que aprender, o Senhor falou para mim no meu coração, a gente tem que aprender a olhar. É difícil falar que é fácil? Não é fácil. Muitas das vezes a gente fala da boca para fora porque não foi um ente querido seu, não foi um ente querido meu, mas a gente tem que aprender. Se a gente realmente quer viver uma vida verdadeiramente conforme o Senhor nos ordenou, a gente tem que viver igual Ele. A gente tem que olhar com julgamento. E no versículo 18, Deus mostra que Ele não julga o nosso passado. Igual fala aqui, não fique lembrando das coisas passadas e nem pense das coisas antigas. E o Senhor falou no meu coração que muitas das vezes a gente fica enaltecendo o nosso passado. Quando a gente vai dar algum testemunho para alguém lá fora, a gente mas eu era assim. Mas hoje a gente não fala, eu era assim, mas hoje eu sou uma nova criatura. Hoje Deus fez isso na minha vida. Eu já vi várias vezes conversando com algumas pessoas, enaltecendo muito o meu eu antigo, a minha ex-nova criatura. A gente fica enaltecendo tanto, mas eu bebia, mas eu fumava, mas eu era barraqueira, mas eu brigava, mas e o seu eu agora? A gente tem que pegar o nosso passado como exemplo para as pessoas, mas não enaltecendo o nosso passado. A gente tem que enaltecer a nova criatura que Jesus fez na nossa vida. Glória a Deus. Deus é vivo. E nessa noite nós podemos aprender que o nosso passado, a única coisa que ele serve é para servir de exemplo para alguma pessoa que já passou pelo que você passou, ou já tem a vida que você levou. Eu já falei algumas vezes que eu cresci na igreja, mas nem por isso eu sempre tive uma vida de cristã. Eu era da igreja, mas fazia as coisas do mundo. E hoje eu levo isso como exemplo para mim, que muitas das vezes eu converso com alguns jovens, até no meu trabalho, e eles falam, mas você não escuta mais música secular? Não, porque literalmente quando eu entendi que Deus me fez uma nova criatura,
que eu vejo outros jovens que fizeram parte do mesmo grupo que eu de gesto, tem alguma festa de aniversário, dançando funk, dançando musiquinha de festa, e no domingo vai pra igreja e louva a Deus, dança pra Deus. Como que a gente mostra que somos cheios da graça de Deus se a gente faz as mesmas coisas do que o mundo? O Senhor falou comigo através dessa palavra. Ele não vê o passado, mas você tem que mostrar que você é diferente. Como que você não quer que as pessoas apontem o seu passado, porque Deus não aponta? A partir do momento que você desce as águas, Ele apaga tudo que você fez. Ele não lembra de nada. Mas as pessoas lembram, as pessoas veem. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Como a gente vai ser luz do mundo fazendo as mesmas coisas do passado? A gente tem que ser diferente. A gente não pode fazer as mesmas coisas. E não é do dia para noite que a gente vai deixar de ser quem a gente era. Eu, depois de 7 anos praticamente de batismo, que eu fui começar realmente a entender que eu era uma nova criatura. Muitas vezes não é por falta de porque eu quero ser assim, eu sou rebelde, vou ser assim, vou começar a fazer. Não, muitas vezes até falta de aconselhamento. Muitas vezes é falta de ter uma pessoa que mostre, ó, a partir desse momento você é nova criatura, você faz coisas diferentes. E nosso papel é mostrar para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão se batizando agora, conhecendo Jesus agora, é mostrar que a gente consegue ser feliz sendo diferente. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não quer, eu falo mesmo pelo que eu já vivi, a gente não quer debater, a gente não quer discutir, mas às vezes é necessário. A gente nem Jesus agradou todo mundo, então, muito menos a gente. Então a gente não tem que agradar todo mundo. Se a gente quer alcançar a nossa salvação e alcançar vidas através do nosso testemunho, a gente tem que mostrar que somos diferentes. Da mesma forma, a gente não vai alcançar ninguém, porque no nosso trabalho tem pessoas que não servem a Jesus. Se eu fizer as mesmas coisas do que ela, como que elas vão se chegar a Jesus? Elas vão falar, do jeito que eu estou, tá bom. Se ela está fazendo as mesmas coisas que eu, não é possível a gente ser as mesmas coisas. A gente tem que mostrar que somos diferentes. Bem assim. Louvado seja Deus. E 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, nesse versículo, Deus fala pra gente que a partir do momento que a gente está em Cristo, Ele faz nova criatura. E Ele nos muda. Não é, como eu já havia falado, não é do dia para a noite, é um processo. Mas nesse processo, para a gente vencer, a gente tem que estar na presença do Senhor. A gente tem que estar falando, né? Ah, tá bom, você é nova criatura, mas você é nova criatura vindo só no culto de terça, no culto de sexta. E ontem a gente foi para uma cooperação e uma coisa que me chamou a atenção na palavra que o irmão falou: como que a gente quer ser cheio se a gente só vem no domingo? Como que a gente quer ser cheio se a gente só vem? A gente não come todos os dias? Todos os dias a gente come. Aí a gente quer ser cheio somente no domingo. E ainda no domingo a gente muitas das vezes chega em cima do horário, não ora, não é a palavra transmitir, presta atenção, e a gente na segunda quer estar cheio, na terça quer estar cheio. E pra gente, se a gente for todos os dias, a gente também tem que estar na presença todos os dias. Ai, é fácil? Não, não é fácil. A gente entende que hoje em dia todo mundo tem uma vida fora da igreja. Todo mundo trabalha, todo mundo tem casa para cuidar, todo mundo tem filhos. A maioria que não tem filho, mas tem casa para cuidar. Mas se a gente para o tempo para se alimentar, por que a gente não para o tempo para poder se alimentar na presença do Senhor? Jesus, olha aí. Jesus está falando. Tem dias que bate o desânimo, tem dia que bate a fraqueza, mas é nesse dia que a gente tem que estar na presença do Senhor. É nesse dia que a gente tem que se renovar, para a gente realmente mostrar para as pessoas lá fora, ter uma palavra quando a gente for evangelizar. Eu mesmo não gostava muito de vir nos evangelismos, porque eu sou tímida,
cheio. Porque como que se eu não estar na presença do Senhor, me alimentando da palavra dele, me alimentando para assistir o Espírito Santo, como eu vou ter força, divino evangelismo e mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama? Porque falar que Deus nos ama aqui no altar, para todo mundo, para crente é fácil. E lá fora? Deus fala comigo, que muitas das vezes a gente fala aqui no altar, tem que ir lá para fora, tem que ir lá para fora. Mas como que a gente vai lá para fora se a gente não está se enchendo? Como que a gente vai falar que Jesus ama pessoas se a gente não está buscando? E muitas das vezes até mesmo pessoas crentes que por algum motivo se afastou, como que a gente vai ter uma palavra para falar para ela? Como que a gente vai mostrar para ela que muitas das vezes ela saiu magoada de alguma igreja, ela saiu entristecida? Como que a gente vai falar para ela que alguma palavra a gente não está buscando para isso? E como foi falado nos versículos anteriores, que ele não vê o nosso passado e ele não vai nos cobrar do nosso passado. Hoje, se ele chegar, Jesus voltar hoje, ele não vai falar: olha, Elizabeth, lá no passado você. Não, ele vai falar: olha, a partir do momento que você virou nova criatura, eu te dei o dom disso, disso, disso. O que você fez com os dons que eu te dei? Ele não vai te cobrar das coisas passadas, ele vai te cobrar a partir do momento que você reconheceu, que você é nova criatura, que você vai fazer no batismo, ele vai cobrar de nós. E não depois não tem como falar, mas ninguém me avisou. Mas, nossa, Jesus, ninguém falou nada pra mim. E ele vai cobrar da gente, ele não vai cobrar das coisas passadas, ele não julga. E que a gente também, quando as pessoas estiverem, que a gente não venha olhar com olhar de julgamento. Quando a pessoa se afastou por algum motivo, ela estava aqui na presença, ela adorava, ela louvava. Quando ela voltar, a gente não venha olhar com olhar de julgamento, que a gente não venha apontar o dedo, porque Deus que vai cobrar dela. A gente tem que fazer a nossa parte, que é amar a igreja, como Cristo amou. A gente tem que mostrar realmente que a gente ama. Mas eu falo por mim, eu sou tímida, eu não gosto de falar com as pessoas, mas sou a paz do Senhor, a gente tem que estar sendo mais receptivo. E isso eu falo com firmeza que a nossa igreja já é, que a gente vai continuar fazendo o nosso papel. Se vir alguém falar aqui que a nossa igreja não é receptiva, que a nossa igreja, que os nossos pastores não têm ensinamento, vão estar mentindo. Porque quando eu entrei aqui nessa igreja, já era receptivo, o povo já era receptivo. E eu me senti muito acolhida. E a gente não veio deixar essa essência, essa diferença que a comunidade é passar, que a gente vai continuar, cada um tem o seu jeitinho. Ninguém é igual, tem o Carlos é mais, o pastor Carlos é mais falante, ele fala mais com as pessoas. Eu já sou mais reservada, mas que a gente não vem deixar Deus, essa timidez de Deus de nos usar. Muitas das vezes eu deixei de falar Jesus te ama para a pessoa pela minha timidez, ou mesmo de dar uma saudação, de pregar pela minha timidez. Mas a partir do momento que eu entendi que eu não posso deixar isso me atrapalhar, porque se Deus me chamou, foi Ele que me escolheu, é Ele que vai me capacitar. Eu não vou aprender a dia para a noite. Eu não vou decorar. Eu acho muito bonito quando a pessoa vem aqui, decora os versículos, eu tenho que dar tudo marcado aqui na Bíblia, porque eu não consigo. Mas foi assim que Deus me chamou e é assim que eu vou fazer a vontade de Deus. Mas eu não posso deixar ela me atrapalhar. Eu tenho que lutar, é uma luta todos os dias para mim ministrar o louvor, para me louvar, para mim fazer um gesto. Não é cada um tem o seu jeito, mas é do seu jeito que Deus chamou. É do seu jeito que Deus quer te usar. E como eu falei anteriormente, que temos que pegar o nosso passado somente como exemplo para salvar as vidas e mostrar para ela que da mesma forma que Deus mudou a minha vida, também pode mudar a vida dela através do poder da graça. Que nessa noite a gente pode levar como aprendizagem da parte de Deus que não podemos exaltar o nosso passado, mas pegar ele para ser exemplo para alcançar as vidas lá fora. A graça de Deus, ela não. A graça de Deus, Ele nos deu sem a gente merecer. E mesmo assim Ele nos ama. Com a graça de Deus recebemos perdão, a gente também podemos perdoar. Porque se não fosse a graça do Senhor, a gente não conseguiria. Tem um louvor que eu vou estar lendo, que eu não vou louvar, que fala assim nas estrofes que falou muito comigo. Quem é esse?
sem pecado, ele não me condenou. No lugar da morte, a vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados ele levou. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim ele me amou. Mas mesmo assim ele me amou. Como uma frase, atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. A sua irresistível graça me alcançou. A graça do Senhor, ela nos alcançou. Por isso que estamos aqui nessa noite. Por isso que estamos de pé. Que a gente não venha desistir, independente da situação que a gente passa, independente da luta, que a gente não venha se desanimar, que a gente venha buscar pela graça do Senhor, que a gente não venha deixar que muitas das vezes o nosso pecado nos condena, que muitas vezes nem é as pessoas, é nós mesmos que ficamos lembrando do velho homem. Muitas vezes é nós que ficamos se vitimizando, que a gente não venha se vitimizar, que a gente venha realmente buscar pela graça do Senhor, que a gente venha literalmente exercer e mostrar para as pessoas da mesma forma que Ele nos amou e ama essas pessoas lá fora. Tem muita gente que ainda nem conhece quem é esse Jesus, quem é esse Deus, que a gente venha fazer o nosso papel, que é mostrar que da mesma forma que a gente foi alcançado, eles também podem alcançar a salvação. E essa é uma busca constante, que quando você se sentir fraco, você tem que estar mais presente na casa do Senhor, buscando, como eu já falei algumas vezes. Se você está vendo o seu irmão do lado, está sem força de orar, encosta do lado dele, vamos orar por ele, mas que a gente não venha se acomodar, muitas das vezes também a gente se acomoda. Estou fraco hoje, estou fraco amanhã, e mesmo assim não venho buscar. Não, que nessa noite a gente realmente venha buscar todos os dias força do Senhor.